E aí, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui muito especial, uma aula relacionada à matéria de sintaxe, tá? Na verdade, ela tem a ver com o emprego dos pronomes relativos. Existem algumas questões que versam especificamente sobre a função sintática do pronome relativo, a função que o pronome pode assumir dentro de uma sentença. Então, quando nós pensarmos aqui função sintática, é lá da análise sintática, então você vai ter que pensar em termos como sujeito, tá? Que mais? Termos como objeto direto, certo? Que mais? Vamos pensar aqui, Você pode ter um complemento nominal, Isso aqui é o que nós analisamos com relação à função sintática. Agora, quando nós falamos do pronome relativo, isso aqui é uma identificação da morfologia. Morfologia. Ou seja, nós estamos aqui pensando em uma construção que vai envolver morfologia e sintaxe ao mesmo tempo. Existe um nome para isso, tá? O nome disso aqui é esse, morfossintaxe, beleza? Morfossintaxe. Joia? Então, é uma análise morfológica e sintática ao mesmo tempo. Aí você vai falar assim, porra, professor, quando é o melhor momento para estudar essa matéria? Quando você já tiver terminado de estudar sintaxe. Você nem comece, tá, a ver isso aqui sem você ter certeza do que você está estudando na matéria de sintaxe, senão você vai ficar perdidaço. Então, o que nós vamos fazer aqui? Pegar os pronomes relativos e derrubar a noção de pronome relativo dentro da análise sintática. Você tem que lembrar que quando aparece um pronome relativo, ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. E, na verdade, é a análise que nós temos que fazer internamente ali. É uma análise dentro da oração subordinada adjetiva, para descobrir a função que o pronome vai desempenhar em cada sentença. Perfeito? Então, vamos aqui pensar sobre esses termos. Primeiro, começando com a identificação de quais são os pronomes relativos, né? De acordo com a nossa matéria, nós sabemos que as palavras que, qual, quem, quanto, onde e cujo são pronomes relativos. E aí tem aquela pista, né, básica para te ajudar. Nesse caso, para facilitar a identificação de um pronome relativo, você tem que lembrar que ele conecta coisas. Ele conecta um substantivo a um verbo, um pronome a um verbo, um substantivo a outro substantivo, ou um pronome a um substantivo, tá? Então pode rolar essa conexão aqui. É isso que você vai ter que perceber para identificar então a relação entre esses termos, a relação entre essas palavras e conseguir perceber que a palavra analisada é um pronome, tá? Então, sacar o aspecto morfológico é fundamental. Você lembra também que você pode tentar trocar a palavra que por o qual, a qual, os quais ou as quais, para tentar fazer essa substituição. Sempre vai dar para trocar? Olha, nem sempre, mas na maior parte dos casos dá. Só para você lembrar. Lembra que essa forma, o qual, é uma forma variável. Lembra que a palavra quem você só pode utilizar para fazer relação a pessoas. Lembra que a palavra quanto vai ser pronome relativo quando for antecedida por um pronome indefinido ou por um pronome demonstrativo, tá? A palavra onde só pode ser empregada para fazer menção a lugares. E a palavra cujo tem que lembrar que dá uma noção de posse, tá? Isso aqui é importante, noção de posse. Isso aqui já ajuda porque antecipa um pouco da análise, né? Antecipa um pouco da nossa matéria. Como você já estudou os pronomes relativos quando estudou morfologia, nós vamos aqui diretamente para a função sintática deles, tá? Então, o que nós vamos fazer? Como analisar? Existe um princípio para você poder analisar sintaticamente o pronome relativo. Primeiro, você precisa identificar o pronome relativo, né? Depois de identificar, você tem que decompor a sentença.
Ou seja, pegar a sentença que você tinha originalmente e dividir em partes menores, tá? Partes menores. Dividir e pensar ali a sentença em que vai haver o pronome relativo, que vai começar com o pronome relativo. E daí fazer análise sintática, buscando sempre o referente do pronome, tá? Então, ó, você vai decompor a sentença, vai buscar o referente e trocar o pronome pelo referente e vai analisar a frase. Lembra sempre que um pronome, tá? O pronome vai buscar o seu o quê? Vai buscar o seu referente. O referente é o termo que serve para orientar o sentido, para você descobrir qual é o sentido da palavra em questão. Perfeito? Muito bem. Agora que você sabe como analisar, vamos matar essas questões aqui. Vou começar com uma frase simples e nós vamos progredindo à medida que estivermos mais confortáveis. A frase 1 é: o escritor que assinou o livro era João. Morfologicamente falando, isso você já deve saber. Nós temos o artigo escritor substantivo, que é o nosso pronome relativo, assinou o verbo, o artigo, livro substantivo, era verbo, João substantivo. Bem, o que nós temos que entender aqui? Há duas orações, tá? Como é que você faz para separar essas orações? Primeiro, você vai ver onde está o pronome relativo, que é a palavra que, pronome relativo. Como é que você sabe que é um pronome relativo? Olha o antecedente. Escritor. Escritor é um substantivo. Assinou é um verbo. Eu tenho a palavra que está conectando substantivo ao verbo. Conseguiu identificar isso aí? Matou sem problemas, tá? Escritor ou escritor, e você tem aqui, ó, assinou o livro. Fechou? Simples pra caramba. Agora, bora lá fazer essa análise, né? Eu tenho que separar a sentença já pelo pronome relativo e o segundo ponto de separação, onde vai ser? No verbo. Por quê, professor? Porque você vai ter dois verbos, né? Você encontrou o pronome relativo, viu um verbo, continua. Viu o segundo verbo, para e corta a frase ali. Vamos destacar essa frase agora? Ficou assim, ó. Que assinou o livro. Muito bem. Por que eu fiz esse procedimento? Porque esse procedimento é fundamental para eu descobrir a função dessa palavra. Agora, para você que está pensando aí, meu Deus, professor burro, a função é pronome relativo. Claro que não, cara. Pronome relativo é o nome da morfologia, não é a função. Função é função sintática. Sujeito, objeto, adjunto adverbial, é isso. Tá? Então aqui, ó, a palavra aqui é o nosso pronome relativo. Qual é o referente da palavra aqui? A palavra aqui está retomando que termo aqui? Está retomando o escritor. Nós vamos reescrever a mesma frase, colocando o escritor no lugar da palavra aqui. Ficou assim, ó. O escritor assinou o livro. Pronto. O escritor assinou o livro. Agora nós fazemos análise sintática natural. Tem aqui assinou, que é o nosso verbo. Quem assina alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Agora, quem foi que assinou? Quem assinou? O escritor. Tá? Então vem esse termo, o escritor, ele funciona como o que do verbo assinar? Funciona como sujeito. Tá? Funciona como sujeito do verbo assinar. Fácil pra caramba, simples pra arrebentar. Agora, o que você tem que saber? Que nesse lance aqui do o escritor assinou, esse termo aqui funcionou como sujeito, mas não era ele que estava ali. Era o pronome. Então você vai trocar. Você vai pegar esse termo sujeito aqui, ó, essa função sujeito, vai passar para cá. Tá? Então, a palavra que é um pronome que funciona como sujeito do verbo assinar. E volta aqui para a frase, ó. Tá aqui. Então, a palavra que é um pronome relativo que está funcionando como sujeito do verbo assinar. Professor, mas então o escritor não é sujeito de nada? Claro que é, ele é sujeito desse verbo aqui, ó. Tá? Então eu tenho o escritor era João, frase 1. Frase 2, que assinou o livro.
tá? Então, da segunda oração aqui, a palavra que é o sujeito. Então, esse foi o primeiro caso. Nós vimos o pronome relativo funcionando como sujeito da sentença. É assim que você faz, tá? Você vai pegar e vai fazer essa troca em todos os casos. Nossa, professor, que trabalhoso? É, trabalhoso. Que difícil? Não, difícil não é. É só trabalhoso, ok? Só trabalhoso. Então, vamos pegar aqui o segundo caso. Olha só. A matéria de que gosto é gramática. Pronto. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos pronome relativo? Temos. Está aqui a palavra que. Onde eu vou começar a cortar agora? Eu vou começar a cortar na preposição. Lembra, análise morfológica, ó. Artigo, substantivo, preposição, pronome, verbo, verbo e substantivo. Eu corto aqui. No de que gosto. Por quê, professor? Porque se você tiver uma preposição associada ao pronome relativo, ela tem a ver com a frase interna. Então você precisa cortar na preposição. Olha, a matéria é gramática. Primeira parte da sentença. Segunda parte da sentença, de que gosto. Preposição, pronome relativo, verbo gostar. O pronome relativo está retomando a palavra matéria. Perfeito? Então o que nós vamos fazer? Vamos reescrever aqui, ó. De que gosto. Pronto. Reescrevemos a sentença, tá? Agora, lembra de cortar aqui, ó, verbo, corta no segundo verbo, antes de chegar ao segundo verbo. Eu tenho que trocar este pronome pelo referente. Qual é o referente? A palavra aqui não está retomando a matéria? Está. Então tem que ficar assim, ó. Da matéria gosto. Professor, a frase está um pouco estranha. Dá para dar mais uma mexida nela? Dá. Para você inverter esses elementos. E daí fica assim, ó. Gosto da matéria. Pronto. O que foi que eu fiz aqui? Eu deixei a frase na ordem direta. E aí você vai analisar. Esse verbo é um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Tá? Gosta de alguma coisa. Então eu tenho essa forma aqui, ó, da matéria, que é o nosso objeto indireto. É o complemento do verbo gostar. Pense aqui, quem é o sujeito do verbo gostar? Quem gosta da matéria? Eu. Mas esse eu não está escrito aqui, então é um sujeito oculto. Sujeito oculto, verbo transitivo indireto, objeto indireto, essa forma da matéria. Agora faz o seguinte, passe esse da matéria para as outras formas. Ó, objeto indireto veio para cá, objeto indireto aqui, aqui ó, mesma coisa, objeto indireto. Isso quer dizer que aqui em cima é essa forma de que é o objeto indireto do verbo gostar. Perfeito? Então é isso que você vai ter que fazer, ó, objeto indireto, objeto indireto, objeto indireto, objeto indireto. É esse caminho inverso. Não tem erro se você fizer isso, tá? É a maneira mais simples que você pode utilizar, tá, para responder a essa questão. Ou você pode fazer o seguinte, colocar a mão no pronome e analisar a frase. Ó, coloca a mão no pronome aqui. A matéria de que gosto. Gosto da matéria. Se você descobrir que é objeto indireto aí, também corta o caminho, né? Fica mais fácil de fazer. Vou pegar o próximo caso. A dúvida a que fiz alusão foi sanada. Muito bem. Veja o pronome relativo onde está. É a palavra que. Antes dele tem o quê? Um artigo. Pô, na cara. Não é um artigo, é uma preposição. Quem faz alusão a alguma coisa. Então, ó. Corta aqui. Onde eu vou cortar de novo? No segundo verbo, que é o foi sanada. Pronto. Separei. Lembra, qual é o referente da parada? A palavra que está retomando que termo? Retomando a dúvida. Beleza? Então já identificou o referente, já conseguiu cortar as sentenças. Vamos agora, então, reescrever aqui colocando esse elemento de referência. Ó, a que fiz alusão. Lembre-se você de que nós temos a preposição, temos o pronome relativo e o resto da sentença. Perfeito? Vamos trocar agora o termo que pelo seu referente, que é a expressão
a dúvida. Então, eu vou somar o artigo que está aqui com a preposição que está aqui. Vai ficar assim, ó. A dúvida, fiz alusão. E aí você já sabe que a frase está invertida. Vamos colocar na ordem direta. Como é que fica? Assim, ó. Fiz alusão à dúvida. Pronto. Agora dá para analisar. Primeiro, você começa com o verbo. O verbo aqui é o verbo fazer, que é um verbo transitivo direto. O sujeito não está escrito. Você sabe que a referência à palavra eu é um sujeito oculto. Tudo bem? O que foi que eu fiz? A alusão à dúvida. Esse termo inteiro aqui, ó, funciona como nosso objeto direto, mas a função sintática do a dúvida não é objeto direto. Lembra que esse a que significa a dúvida. Então a função que você vai ter que descobrir é a função desse termo aqui, ó, desse a dúvida. Aí você vai analisar o coração desse objeto direto, que é a palavra alusão. Quem faz alusão a alguma coisa. Então, da palavra alusão, sai a preposição a que aparece aqui introduzindo esse termo. Ou seja, se eu dissesse para você, olha, eu fiz alusão, você ia falar, ué, mas fez alusão a quê? Eu não precisei colocar um complemento na palavra alusão? Precisei. A alusão é um substantivo. Coloquei um complemento de um substantivo, chamado de complemento nominal. Então, esse termo, a dúvida, é complemento nominal. Voltando, aqui, complemento nominal. Aqui, complemento nominal. E aqui, complemento nominal. Perfeito? Então, aqui temos o pronome relativo funcionando como complemento nominal da sentença. Ô, louco, professor, mas tem que manjar muito para fazer isso. Na verdade, nem tanto, né? Você precisa seguir os passos. Se você seguir os passos em cada frase, não vai errar. Não tem como errar. Tá? É só você fazer o que eu expliquei para você. Dividir devagarinho, tá? Cada elemento, tá? E especificar a sua função. Não te dá muito trabalho. Ó, veja aqui, temos mais uma análise e essa é bem fácil. Não é aquele o país aonde vou. Onde está o pronome relativo? Aonde. Então, corta aqui. Você só tem que analisar o aonde vou. Eu só vou te perguntar, qual é o referente da palavra onde? Referente é o país. Referente. Vamos reescrever, fazer todo o procedimento normal, tá? Que é assim, ó. Aonde vou. Vamos trocar o pronome pelo referente. Então, eu vou somar a preposição a, que está aqui no começo, com o de o país. Ao país vou. E a frase ainda ficou invertida. Vamos colocar na ordem direta para ficar mais fácil. Vou ao país. Antes de você soltar a besteira de falar que isso aqui é um objeto indireto, e daí aparecer na sua frente e te dar 3 tapas de cada lado da cara, você tem que analisar o verbo. Que verbo nós temos aqui? É o verbo ir. Aqui, ó. Verbo ir. Que tipo de verbo é o verbo ir? Quem vai, vai. Esse é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Ô, professor, mas e essa preposição do ao país? Saiu de onde? Então, saiu do verbo ir. Mas é porque, para colocar a ideia de lugar, você precisa dessa preposição a. Então, essa preposição a que sai do verbo está introduzindo o elemento denominado adjunto adverbial de lugar. É esse o nome. Adjunto adverbial de lugar. Aí você volta. Ó, passa daqui para cá. Adjunto adverbial de lugar. Daqui para cima. Aonde? Adjunto adverbial de lugar. Daqui para cima, esse aonde funciona como adjunto adverbial de lugar. Também fica meio fácil responder a isso aqui, porque como a palavra onde
só pode ser empregada para fazer referência a termos que dão ideia de lugar, então ia ficar bem mais fácil entender que ele só poderia figurar como um adjunto adverbial de lugar. Ok? Fácil de resolver isso aqui, né? Nem deu tanto trabalho assim. Bem, vamos dar uma olhada aqui no próximo caso. Tá? A mulher cuja bolsa foi roubada é Helena. E aqui você sacar aquela noção de posse é bem importante. Primeiro, vamos destacar o pronome relativo. Tá aqui, ó, cuja. Onde está o segundo verbo? Tá aqui. Então você corta aqui, ó. Cuja bolsa foi roubada é Helena. Se você lembrou o estudo sobre os pronomes relativos, eu havia falado para você que a palavra cuja ou cujo tem a preposição de dentro dela, como se fosse uma ideia de posse. Então o que nós vamos fazer? Reescrever essa frase aqui abaixo, tá? Olha só. Cuja bolsa foi roubada. Pronto. E agora nós vamos ter que retomar o referente. O referente é a bolsa. Aliás, o referente é a mulher, né? E aqui a conexão é um pouco diferente das demais. Eu estou conectando a mulher e bolsa. Então eu digo assim, ó, a mulher cuja bolsa, escrevo bolsa, ó, soma essa preposição de mais esse artigo a, bolsa da mulher. Tem que ser assim, tá? Então nós vamos trocar esse cuja pela expressão da mulher. Vai ficar meio confuso no início. Assim, ó. Da mulher. Bolsa foi roubada. Melhora isso um pouco. Coloca na ordem direta. Olha só. Bolsa da mulher foi roubada. Pronto. Agora dá para analisar. Lembra, você quer descobrir a função sintática do termo da mulher. É isso aqui que você quer saber, tá? A função sintática. É disso aí que você quer saber. Vamos fazer o seguinte agora? Corta aqui, ó. O que é que foi roubada? Foi roubada a bolsa da mulher. Tudo isso aqui é o nosso sujeito paciente da forma foi roubado. Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo é a palavra bolsa, que é um substantivo, lembra, concreto. Bolsa é um substantivo concreto, tá? Essa forma da mulher, essa expressão da mulher, não está especificando, não está particularizando que bolsa foi roubada? Está. Então eu tenho aqui um termo que particulariza o núcleo de uma expressão nominal. Se você não lembra, essa é a definição para adjunto, adnominal. Certo? Adjunto, adnominal. Você vai passar daqui para trás agora. Veja, adjunto, adnominal, aqui. Adjunto, adnominal, aqui. Adjunto, adnominal e a palavra cuja aqui, ó, adjunto, adnominal. Beleza? Fácil de fazer isso aqui, né? Muito gostoso. Aí você fala assim, porra, professor, trabalhoso, hein? É, eu sei, mas aqui, ó, se você tiver conhecimento da sintaxe, vai que é uma uva para resolver essa parada. Bem simples. Eu vou dar uma dica para você. A palavra cujo, né, ou a sua variação, cuja, sua flexão, perdão, só pode ter duas funções, se for um pronome relativo empregado na frase. Ou adjunto adnominal ou complemento nominal. Geralmente você resolve isso olhando para o substantivo que você tem aqui, né? Se você tiver um substantivo abstrato, é complemento nominal. Se for concreto, é adjunto adnominal. Na maior parte dos casos, isso resolve a treta. Muito bem. Vamos agora ver o nosso último caso aqui. O material que meu amigo comprou é ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou separar no pronome relativo primeiro, que, e no segundo verbo, que é o verbo ser. Tudo bem? O material que meu amigo comprou é ótimo. Joia. Aí eu vou pegar o pronome relativo, a palavra que, e vou apontar o seu referente, que é a palavra material.
Perfeito? Reescrevendo a sentença, para daí podemos trocar pelo referente. Ficou assim. Que meu amigo comprou. Beleza? Vamos trocar agora o que pelo referente, que é o material. O material, meu amigo comprou. Vamos colocar na ordem direta agora? Meu amigo comprou o material. Joia! Agora não há problemas. Veja como é que ficou aqui, ó. Pensa comigo. Qual é o verbo? O verbo é o verbo comprar. Tá aqui. Isso é um verbo transitivo direto. Quem foi que comprou? Quem comprou foi meu amigo. Então, meu amigo é o sujeito da sentença. Sujeito. E esse, o material que nós temos é o objeto direto. Você vai passar agora para trás. Objeto direto, material aqui, objeto direto, passa para a palavra que, objeto direto, passa aqui para cima, objeto direto. A palavra que funciona como objeto direto do verbo comprar. Certo? Se você quiser só colocar a mão na frente, ó, o material meu amigo comprou. Dá certo também. O material, meu amigo, sujeito, comprou o material. Você pega o nome objeto direto e passa para cá. É uma outra maneira de resolver a mesma questão. Perfeito? Vimos aqui, então, a matéria relacionada à função sintática do pronome relativo. É uma matéria que cai em provas, tá? E você precisa praticar muito isso. Toda vez que você vira uma oração subordinada adjetiva, pode ser restritiva ou explicativa, tente fazer essa análise para ter mais segurança, mais conforto, tá? E mais convicção na hora de responder aos questionamentos. Essa é uma matéria que cada vez mais aparece. Ela já aparece muito, mas ela tem uma tendência de ser mais cobrada, porque as pessoas costumam não estudar isso aqui, né? Deixar isso de lado, tá? Relegam essa matéria a segundo plano. Se você estudar e souber, estará um passo à frente dos demais candidatos. Maravilha? Porque o concorrente só tem uma coisa a mais do que você. Ele tem mais é que se lascar. Beleza? Continue estudando conosco. Força, guerreiro!